Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro Vasconcelos, eu estou aqui com Rafael Camargo, diretor da Deloitte, de Real Estate e também VP da Cornet, que a gente vai falar um pouquinho aqui da experiência dele. A Cornet é uma empresa global aqui, também olhando para Real Estate. Poxa, Rafael, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco. Mais um Oba Convida. Fiz uma breve introdução, mas vou pedir para você se introduzir, contar um pouquinho de onde você vem, da sua experiência, para a gente começar o nosso papo aqui. Obrigado. Sobre o futuro do trabalho. Obrigado. Espaço. Bom, meu nome é Rafael Camargo, né? Eu atuo no mercado de Real Estate já há quase 25 anos. Comecei a minha carreira numa consultoria imobiliária internacional, fiquei lá por quase 15 anos. Tive uma experiência bastante rica numa empresa de estudos e desenvolvimento de cidades inteligentes, então tive a oportunidade de participar de desenvolvimento de uma cidade inteligente lá em Uberlândia. Aí posterior eu Desculpa te também, qual foi essa empresa, até para a gente conhecer? Foi a Urban Systems. Urban Systems, legal. Na época a gente fazia o desenvolvimento e atração de investidores e desenvolvedores ali para o Granja Marileusa, Sei. que é uma Smart Cities ali do Grupo Algar, ali em Uberlândia. Conheço. E aí tive uma experiência posterior numa empresa uma esteira de concessão de crédito automatizado. Foi aí que eu tive o primeiro contato ali com tecnologia, com inovação, isso há uns 8 anos atrás. Aí foi uma experiência bastante rica e transformadora do ponto de vista de eu, enquanto profissional, mirar esse tema de inovação de uma forma mais estruturada. E aí estou na Deloitte há quase 6 anos, atuando como diretor de soluções de Real Estate e fazendo gestão de portfólio próprio da Deloitte. Então, muito obrigado pelo convite de participar desse podcast. É um prazer poder estar aqui contribuindo, batendo papo com você hoje. O prazer é todo nosso e também na Cornet apoiando ali também, né? Então você acaba citando. Sim. A Cornet é uma associação internacional sem fins lucrativos, com foco no mercado imobiliário corporativo, nos profissionais do mercado imobiliário corporativo. Eu já atuo lá há um pouco mais de 15 anos, nessa segunda onda mais recente, há 1 ano e meio, como VP, como vice-presidente da associação. A gente está com uma... Isso América Latina ou global? Não, aqui é o Chapter Brasil. Né? A Cornet ela é uma associação com mais de 50 chapters espalhados no mundo inteiro, mais de 10 mil associados, e a gente representa aqui o Chapter Brasil. Né? Então a gente tem o presidente é o Luiz Esposel da Oracle, sou vice-presidente, e a gente tem alguns outros membros de diretoria, como a ajuda da Google, a Fabi da IBM, o Milton, que era um ex-presidente também nosso, né? O Carlindo da Kevin. Então a gente tem uma série de outros diretores atuando e fazendo essa associação se tornar cada vez mais presente no mundo do profissional de corporate estate, trazendo conhecimento, palestras, né? Para o desenvolvimento tanto do profissional quanto do próprio setor. Não, legal demais. Antes de a gente começar o papo, porque eu fiquei curioso, para conhecer você um pouco mais, você conheceu a Cornet e se relacionou com eles até chegar aqui? Como? Só para conhecer no início. Então, eu comecei a Cornet ela já está com quase 20 anos de Brasil, né? E eu participei de um primeiro momento na Cornet há quase 20 anos atrás, que foi quando a Cornet veio para o Brasil. Eu participava da diretoria, na época eu era diretor de patrocínios, teve uma época que eu fui diretor de eventos. E aí quando eu tive uma mudança para o mercado ali de inovação, quando eu fui fazer esse projeto na esteira de concessão de crédito, eu meio que deixei de lado, foquei em outras coisas, né? Então eu tenho uma história com o Cornet que vem do meu início de carreira e que foram quase 15 anos no setor de consultoria internacional. Então, a Cornet, enquanto associação, contribuiu muito no meu desenvolvimento profissional. E agora, um pouco mais maduro, um momento diferente de carreira, eu optei por retomar, voltando a apoiar, porque eu, de fato, acredito que no final do dia a gente tem que devolver um pouquinho para o mercado daquilo que ele nos fornece, do que ele nos proporciona. Então eu faço isso com muito orgulho, com
muita honra também. Vai ser muito legal. E estar aqui com a gente hoje é uma amostra disso também, esse Imagina, feedback para o obrigado, mercado. Obrigadão. E entrando no nosso papo, então, acho que aqui um dos objetivos, pessoal, é a gente conversar sobre inovação, dados, um pouquinho de escritórios flexível, como o futuro ali, né, na estratégia de real estate. E aí aqui, melhor, né, ninguém melhor que o Rafa para contar um pouco aqui dessa trajetória dele de 25 anos sobre esse futuro. Mas antes de começar do futuro, né, a gente estava batendo um papo antes aqui, a gente queria começar um pouquinho dos últimos 5 anos, assim, nem tão passado, mas um pouco de como que a pandemia influenciou esse nosso mercado e o que você vê que as grandes mudanças que a gente viveu no nosso mercado de real estate está permanecendo ou mudando até hoje aqui de fato. Então, o que você acredita que de fato depois de 2 décadas aí, mais de 2 décadas você olhando para esse mercado, para esse setor, o que aconteceu durante a pandemia que fez as empresas olharem diferente, fez os ativos serem olhados com outros olhos? E um pouco da sua opinião aqui, antes de a gente falar de futuro. Lógico. Como é que foi esse passado aí, de lá para cá, de 20 anos para cá? Como eu disse, eu estou há quase 25 anos no mercado, né? E eu diria que esses últimos 4, 5 anos foram os anos de maior transformação que eu pude presenciar, né? Eu brinco que nos últimos 4, 5 anos, certamente o nosso mercado evoluiu pelo menos uns 10, 15 anos. Meio a contragosto, a forceps, dado, né, uma pandemia que não é nada que nós gostaríamos que tivesse acontecido, enfim, mas a pandemia ela provocou uma situação para o mercado imobiliário que de alguma forma fez com que as pessoas, por exemplo, experimentassem um modelo que até então era desconhecido, que era um modelo remoto, 100% remoto, né, dado que as empresas da noite para o dia foram forçadas a assumir esse regime, né, que se você fosse na tocada padrão que estava acontecendo, muito provavelmente a gente não demoraria anos ou décadas para experimentar o modelo que a gente teve que lidar à época de todos, de fato, terem que trabalhar remotamente, né? Isso, de alguma forma, trouxe uma outra perspectiva para o segmento, né? E trouxe uma redefinição, né, da utilização do espaço de uma forma muito mais ampla e restrita do que a gente vinha tratando, né? Então, apesar da pandemia de fato não ter sido nada positivo do ponto de vista, né? Um problema de saúde pública gravíssimo, né? Com consequências drásticas aí para uma série de famílias. Por outro lado, ela trouxe um momento e um desenvolvimento de mercado que talvez a gente, sem a pandemia, demoraria algumas décadas para poder experimentar, para poder atingir esse patamar, né? A gente vinha desenvolvendo alguns programas de trabalhos híbridos uma vez por semana, pouquíssimas empresas, né? Num ambiente bastante restrito, né? E hoje não, hoje a gente fala num momento de modelo híbrido e remoto muito mais fortalecido, né, do que anos atrás, né? Então, até um dado bastante interessante de uma pesquisa que a Cornet Global recentemente fez, aonde fala que acho que alguma coisa próximo de 14% das empresas atualmente trabalham no modelo de 4 ou 5 dias. Né? Então, todo o restante e todo o restante, né, quase 85%, 86%, já trabalham no modelo inferior a 4 dias de trabalho presencial. Né? Então, isso por si só já mostra a mudança que o mercado fez do modelo fixo, né, do modelo tradicional, para o modelo híbrido, para o modelo remoto. Eu acho que é um modelo que não tem mais volta, né? Você vê alguns movimentos de algumas empresas impondo a volta de colaboradores para o espaço do escritório, mas eu acho que na grande maioria são exceções, não é a regra geral, né? Então essa
ressignificação da utilização do espaço que a pandemia trouxe, agora cabe uma série de discussões bastante relevantes. Workplace, como fazer para atrair novos talentos, né? Como provocar para aquele colaborador venha ao escritório mais vezes do que ele está vindo hoje. Né? Então, todas essas discussões, elas não aconteciam cerca de 4 anos atrás, né? Antes da pandemia. Então, e aí eu acho que é uma ressignificação do mercado, né? Um negócio interessante também, esse tema workplace, né? É um tema relativamente novo. A gente não falava em gerente de workplace, em workplace propriamente dito, né? E isso nasce de uma necessidade de discussão, né? De ter um espaço que tenha um apelo, um propósito muito maior, ou até diria um propósito do que não havia anteriormente, né? Então eu acho que é um pouco isso. Não, muito legal, Rafael. E aí eu acho que vale citar também, acho que durante a pandemia, a maturidade com que as empresas tinham de tecnologia, de comunicação, até de formas de trabalho, que fez com que fosse também acelerado, para que fosse possível trabalhar de forma híbrida. Total. Assim, até falando dos ativos em si, quando veio a pandemia, assim, se pudesse citar seja os exemplos da Deloitte, ou que você viu com as empresas da Kornit, você acredita que naquele momento que a pandemia aconteceu, foi forçado as pessoas a trabalharem remoto, como que os ativos estavam naquele momento? Eles estavam contratos muito longos, ou eventualmente as empresas estavam preparadas para esse momento, ou teve que não só ressignificar o espaço, mas eles tiveram que aprender culturalmente como fazer isso? Como é que foi na sua eu acho que preparado ninguém estava, né? Eu acho que foi uma devolução de escritórios, algumas pessoas estão na assim, preparado ninguém estava. A Deloitte, propriamente dita, ela tinha uma certa preparação, porque ela já tinha estabelecido um dia de trabalho remoto. Legal. Então já tinha ferramentas e tecnologias. Exato. E aí ela já tinha uma série de ferramentas de billing, né, de report, de análise de risco, completamente já dentro, né, de um ambiente de nuvem, onde a pessoa pudesse de fato exercer a sua atividade independente de onde estivesse. Mas eu acho que a grande maioria das empresas não estavam preparadas para isso. E teve que haver, e houve certamente uma corrida para, né, buscar essas soluções de forma a manter o mínimo de produtividade diante daquela situação de modelo remoto, né? E os ativos naquele momento, desculpa te interromper, imagina. Vocês desativaram algum? Vocês mantiveram? Como foi na época? Assim, por pelo menos um ano os escritórios ficaram fechados, até por uma indefinição do próprio futuro, né, incerto que existia naquela época, de quando que essa pandemia ia acabar, né, quando que ela ia quando que ela estaria sob controle, quando que a vacinaria de fato iria começar a trazer efeitos, maior segurança para as pessoas voltarem para os escritórios. Então, eu acho que não só a Deloitte, como boa parte das empresas, num primeiro momento teve um momento de cautela ali, de entendimento, de buscar entendimento para que... Mas naquele momento não tomou nenhuma decisão de cortar contratos Não, essa discussão começou a surgir no processo de retomada 21-22. Legal. Exato. E como é que foi essa transição? É legal contar um pouco, 21-22, aí como é que foi essas decisões dos atuais ativos que vocês tinham? E aí o pessoal começou a ficar distribuído, remoto, como que foi essa gestão? E pode citar exemplos da Kornit e outras empresas que vocês também têm, fica à vontade. Não, lógico. Assim, quando a gente começou a retomar o ambiente, a retomada ela não foi imediata, ela foi muito gradual. Olha, agora você pode ir uma vez por semana, agora você pode ir 2 vezes por semana. Então, foi muito mais um momento de entender como o comportamento dessas pessoas estaria diante dessa pandemia, né, de quantas, né, de quem iria de fato voltar para o ambiente físico, de quem não iria, muito mais para entender o comportamento das empresas, até porque mesmo no momento de retomada ali, de um momento um pouco mais tranquilo da pandemia, vamos dizer assim, existia isso também uma série de cautelas, né? Falava-se em distanciamento social,
mesmo depois da permissão das empresas retomarem suas atividades diárias ali dentro do seu espaço físico, de deslocamento em transporte público, aquela coisa toda, né? Não foi que, olha, a pandemia acabou, amanhã vocês podem voltar. Não, vocês podem voltar com distanciamento, com máscara, aí colocou-se aquelas telas de acrílico entre as estações, né? Você tinha que respeitar, né, uma posição vaga, uma posição ocupada, né? Então, assim... Tiveram que fazer essas adaptações no ativo para que estivesse pronto para começar a receber numa transição de volta ao escritório, vamos falar assim, né? Legal. Exatamente. E assim, voltando para o ponto ali, o salto de tecnologia, né, que as empresas tiveram que buscar, e principalmente com relação à gestão de espaços, que é isso que a Oba acredito que também faça muito bem, isso se tornou uma necessidade muito forte, né? Porque, e eu acho que essa necessidade ainda persiste, né? Hoje as pessoas, por mais que tenham retomado no modelo híbrido, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, existe uma falta de conhecimento ainda hoje de quanto de fato eu estou ocupando daquele meu espaço. Verdade. Né? Qual que é a melhor estratégia para a minha expansão? Qual que é exato? Esse dinamismo do mercado ainda existe depois de 4 anos. Exato. Né? Não são 4 meses. Então, eu particularmente acho que essa questão mais voltada para a gestão dos espaços, de entendimento do comportamento, de utilização desses espaços, né, dessas empresas, ela ainda tem muito que amadurecer para que as pessoas possam tomar medidas, né, e decisões com um pouco mais de certeza do que de fato acontece. Exato. Né? E sem uma perspectiva de que a gente escuta no mercado, de ruídos, mas de que empresas que devolveram espaços hoje estão reativando. A Deloitte ela chegou a devolver algum espaço, mas pouco. Né? E mesmo hoje a gente continua monitorando esses espaços que ainda, né, sobraram. A gente acha que não tomou uma decisão errada, a gente não vê um gargalo nessa gestão, né, nessa utilização dos espaços, melhor dizendo, né, mas é um monitoramento contínuo. Né? Exatamente, para saber onde você precisa ativar mais ou eventualmente o ativo atual, como é que está sendo. Exato. E eu acho que assim, o que a gente valoriza muito, a gente fala muito aqui na Oba, é que ter essa flexibilidade para a área de real estate ser mais estratégica no crescimento da empresa, na eficiência, né, do gasto ali também com isso, com o investimento no final do dia disso, faz total diferença para a empresa. Né? A gente tem vários exemplos de clientes nossos que crescem mais rápido porque tomaram uma decisão mais flexível, mais leve, mais dinâmica e consegue servir ali pessoas em diferentes cidades, pessoas na mesma cidade que estão voltando numa frequência menor, 3, 4 dias por semana, e é isso que a gente está vendo também no mercado. E aí, já estamos falando um pouquinho aqui de futuro, né, do mercado. Lógico. Mas eu queria muito passar 3, 4 minutinhos ali pela Kornet, então eu queria falar queria que você falasse um pouco do que abre nesse mercado de real estate e Kornet em relação a network, parcerias estratégicas e como que a Kornet Global está atuando aqui no Brasil, né, reunindo os líderes que você citou, você já há algum tempo agora retomando aqui com o VP, e quais temas têm sido discutidos no nosso mercado agora, de sustentabilidade, de futuro do trabalho, de tecnologia, e que você acha que a Kornet pode estar à disposição de todo mundo que não conhece ainda e poderia fazer parte? Legal. Bom, a Kornet é uma associação, como eu já mencionei, né, sem fins lucrativos, voltado para o profissional do corporate real estate, com uma agenda bastante rica em termos de conteúdo, em termos de conhecimento e capacitação técnica para os profissionais do mercado imobiliário corporativo. Né? A gente tem alguns pilares, né? 4 pilares principais, que é o pilar de Connect, que é o pilar de conexão, onde a gente gera eventos e seminários e palestras para os profissionais adquirirem conhecimento. A gente tem um outro pilar também de education, que é voltada para cursos e treinamentos e certificações. Então hoje a gente tem alguns cursos que são algumas certificações, melhor dizendo, que são concedidas pela Kornet, bastante relevantes no mercado, como o MCA, que é o Master in Corporate Real Estate, uma certificação bastante reconhecida. A gente tem o pilar de pertencimento ali
né, desses profissionais do mercado imobiliário, de você fazer parte de uma comunidade. Então, assim, os temas que a gente vem monitorando e que a gente vem trazendo à tona para o colaborador Kornet tem sido dos mais diversos possíveis. Logicamente, o workplace é um tema bastante exigido atualmente, que é essa busca que o mercado tem feito por trazer espaços mais colaborativos e que traga, né, as pessoas, os colaboradores dentro de um movimento, né, de fora para dentro, não impositivos, né? Então, o tema de workplace, de como fazer para que as pessoas se sintam mais à vontade, mais colaborativas, mais que o espaço seja mais produtivo para esse novo modelo de ocupação, né? Dentro desse novo modelo de trabalho, melhor dizendo. Né? Então, é um assunto relevante. A parte de tecnologia, ela é bastante relevante nesse tema de data analytics e tomada de decisão, que é um pouquinho do que eu falei hoje, de criar ferramentas e estabelecer, né, modelos que você possa permitir que as empresas tomem decisões mais assertivas com relação ao espaço que necessita, ao modelo que querem cada uma adotar, né? O tema de ESG, ele vem bastante já evoluindo há algum tempo, né? Então essa discussão de certificações de prédios verdes, né? Mas eu acho que isso já tomou um rumo... O mercado já está maduro o suficiente. Eu não digo o tema já está maduro, tá. Né? Acho que os temas e as soluções, eu acho que elas vão se reinventando e elas vão se aprimorando. Agora é um tema, né? Certificação Green Building, Fitwel, não é uma coisa que a gente escuta antes, né, desde a pandemia. A gente já escutava já há algum tempo. Então, eu acho que o tema ESG é bastante relevante. O tema de parcerias estratégicas, né, que eu acho que é um tema que encaixa bastante a OBA, né, e também proprietários de imóveis, as pessoas descobriram que não precisam fazer nada sozinho, né? Então, o próprio desenvolvimento do mercado, então a relação do inquilino com o proprietário, com o fornecedor, né, com o terceiro, ele se tornou uma relação um pouco mais de eles se ajudarem, se apoiarem, né, dentro dessa mudança. Então a gente viu um apoio gigantesco, por exemplo, dos condomínios, das gestoras prediais dentro do processo de retomada dos escritórios que a gente não via, né? E aí se descobriu essa simbiose que pode haver, né? Desses stakeholders desse mercado. Então eu acho que essas parcerias estratégicas e você não precisar fazer tudo tão sozinho como você fazia um outro viés bastante interessante. Está aí a OBA, né, atendendo várias empresas com espaços flexíveis em algumas localidades para aqueles que não têm uma base real, enfim. Então você tem essa situação. Então eu acho que seriam esses pontos que eu destacaria. E eu acho que eu até estava comentando um pouquinho antes daqui na nossa conversa, né, que essa visão, né, do ativo, ele deixou de ter uma visão de serem ativos operacionais, né, para serem ativos mais estratégicos, né, ou para terem uma visão e uma prerrogativa mais estratégica. O ativo antes da pandemia e antes desse momento que a gente vive hoje, ele era visto como um espaço de alocação de pessoas, custo por metro quadrado, né, despesa por metro quadrado. Então você tinha uma relação de muito engessado, de operação. Né? Hoje você tem uma visão de que o ativo ele tem uma perspectiva mais estratégica. Né? O ambiente que ali está aquela empresa vai definir a cultura organizacional. Né? A quantidade de vezes que o colaborador vai estabelecer ou não essa cultura organizacional. Ela vai ou não gerar trabalhos colaborativos e melhorar a produtividade. Né? Ela vai ou não trazer um ambiente de que as pessoas têm que ser mais colaborativas no momento que elas estão ali presentes naquele dia. Né? Então elas têm que ser mais produtivas no momento em que elas estão lá, né? Então, e acaba sendo mais intencional esses encontros, né? Os ambientes já preparados para isso, dependendo, a gente estava conversando anteriormente,
dos cargos e do tipo de trabalho, também os espaços estão ali prontos para essa intencionalidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo dentro da Deloitte, você tem várias áreas, que não obrigatoriamente têm o mesmo perfil. Então você tem o pessoal de inovação, que vai uma vez a cada 15 dias, você tem o pessoal lá de auditoria, que tem que ir mais vezes, porque necessita de uma interação maior. Né? Então você tem não só perfis de colaboradores, mas você tem o perfil numa empresa de consultoria, onde você tem vários segmentos que você atende, você tem inclusive a diferença, né, do perfil da empresa que você está atuando. Então, e aí, de fato, fica cada vez mais difícil, na minha opinião, você ter uma regra que atenda a todas essas diferenças, né, de áreas e de perfis de colaboradores. Né? Então, eu acho que essa tomada de decisão flexível, ela não vai ter que ser só no âmbito do corporativo, né, da empresa, mas sim de eventualmente analisar, as empresas analisarem os diferentes perfis de áreas e de colaboradores para definir não modelos fixos para que servam para todos, porque não vai achar personalizado ali personalizado de acordo com essa personalidade de área e de colaborador. A necessidade mesmo. Exato. Muito legal, Rafael. A gente aqui na Uber também, a gente vê que essa mudança da flexibilidade fez com que a gente repensasse a importância, antes assim, até de uma forma um pouco mais prática, a área de real estate facilities, muitas das vezes lá atrás, no início, se você fala melhor do que a gente, era uma área que aparecia quando as coisas davam problemas, ou quando era uma área que ainda destravava. Não, claro, ainda tem, porque ainda tem uma grande responsabilidade, mas destravavam, aparecia quando tinha alguma trava, alguma coisa. Hoje a gente vê que, a gente conversando nesses pontos que você trouxe, que quando a área de real estate tomar uma decisão estratégica no seu ativo, na sua flexibilidade, com tecnologia, torna aquele profissional mais engajado com a empresa. Então ele vai querer estar na Deloitte, ele vai querer estar naquela cultura, aquele profissional naquela área vai estar mais produtivo, e isso faz com que o real estate, eu acho que foi acelerado pós-pandemia, um pouco na minha opinião aqui, se tornasse muito mais estratégico. E aí, para ser mais estratégico, ele precisa estar munido, né, de ferramentas, né, que a gente estava falando aqui, de dados, claro, mas também de modelos de negócio, na minha opinião, que sejam flexíveis. Eu vejo que os escritórios flexíveis, né, que a gente entende muito e ouve muito no mercado, tiveram que se adaptar também. Então a gente olha os próprios parceiros nossos de ativos, você falou muito bem, os parceiros estratégicos trabalhando em conjunto, e anteriormente não tinha muito modelo de revenue share, um exemplo, tinha o dono do ativo e os operadores que alugavam e se blocavam, faziam um projeto. Hoje a gente já vê eles fazendo projetos em conjunto, para atender uma demanda de um cliente específica numa cidade, para atender uma expansão, para atender, às vezes, até espaço para eventos ou outras demandas diferentes de workplace. E aí a gente vê que hoje em dia, esse dono do ativo, você citou os condomínios e tal, tiveram que se adaptar também para entregar mais serviço, mais valor na ponta. Sim. Porque o tradicional, o aluguel puramente, aquele modelo engessado, isso a gente vê que é o modelo antigo de contratar escritório. Sim. Que hoje tem um modelo novo de contratar escritório, que a gente fica muito feliz de ser pioneiro nessa questão de provocar isso no mercado e conversar com pessoas como você que entende dessa inovação. A gente vê a influência que isso tem depois no negócio. Então a melhor coisa que tem é quando não só o diretor de workplace nos liga, mas quando você for nos liga, o CEO liga e fala assim: poxa, hoje eu estou abrindo a operação mais rápido ou crescendo mais rápido por causa do modelo de escritório flexível. Sim. E isso eu acho muito interessante. E você tem empresas que... Acho que a Deloitte é uma empresa que está no Brasil, né, quase 100 anos, um pouco mais de 100 anos, perdão, e já tem um modelo de negócio bastante estável. Perfeito. Né? Uma previsibilidade muito grande. Nós estamos em 16, 18 localidades, né? São mais ou menos cerca de 7 mil colaboradores. A gente cresce, mas a gente cresce numa velocidade numa lógica, né, que eu não vou dobrar de 7 mil para 14 mil funcionários. Perfeito. Né? E hoje a gente tem uma economia... O dinamismo para onde eles vão estar. Exato. E muitas das vezes a gente
também quer atender algumas localidades que não obrigatoriamente têm uma presença muito grande, com qualidade para o nosso colaborador. Então, por que não ter, né, espaços de coworking para atender em regiões que a gente não tem escritório próprio? Eu acho isso, né, por que não disponibilizar a opção do nosso colaborador, né, de trabalhar num ambiente flexível numa localidade onde a gente não tem escritório próprio? Eu vejo isso. Receber um cliente numa sala de reunião, exato. Exato, eu acho isso fantástico, mas o fato é que hoje a gente está numa era, né, de empresas que nascem e crescem exponencialmente, que aí essa lógica de estabilidade não funciona. E, de fato, ter empresas e modelos de negócio que suportem esses crescimentos, eu imagino que deva ser um negócio fantástico, né? Então, parabéns, né? Mesmo, eu acho que o modelo de negócio que a Oba cria, ela vem para atender uma demanda de desenvolvimento de novos negócios exponencial e para atender demandas específicas de empresas mais maduras em algumas situações. Exato. Que o mercado nunca tinha tido como oferta. Exato. Então, eu acho que isso mostra, né, da onde vocês, né, quando vocês nascerem, onde vocês estão chegando, o tamanho que a Oba tá tomando. Isso só demonstra aí, né, que vocês têm feito um trabalho extraordinário nesse segmento de criar uma nova dinâmica de alternativas para empresas que estão em crescimento e empresas mais tradicionais que precisam, né, eventualmente ter uma situação específica em um determinado local que eventualmente não tem uma presença física. Exato. Não, obrigado, Rafael, pelas palavras. Eu vejo que também essa centralização do modelo, quando a gente fala de escritórios, é um desafio que a gente vê das empresas também. Porque muitas das vezes a gente tem clientes nossos que estão em 200 cidades, 300 cidades ali atendendo clientes, e ele ter múltiplos fornecedores, ele ter que gerenciar isso tudo é uma dor de cabeça por si só. Sim. E muitas das vezes para cidades que às vezes vai abrir, depois de 6 meses viu que não faz sentido, vai ter que retrair. E antigamente, né, quando o modelo antigo de escritórios tradicionais, não dava essa liberdade para conseguir expandir de fato. No modelo híbrido aqui em São Paulo, eu ia dar uma sugestão para a Oba. Vocês podiam tentar fazer um contrato de locação de terça a quinta, né? Porque tá... Tô brincando, mas... a gente até tem demanda, você tem demanda mas desse tipo. É ótima sugestão. Mas eu imagino se chegar para um proprietário de imóvel e falar assim, eu quero alugar, não é mais o mês inteiro, eu quero alugar de terça a quinta. Não, isso já está acontecendo, é até legal você citar, porque os nossos parceiros de escritórios flexíveis, eles disponibilizam um cliente, às vezes, naquele mesmo espaço físico, aquele mesmo escritório privativo, terça, quinta vai uma empresa, segunda, quarta e sexta outra empresa. Tem um outro cliente nosso, acredita, de tecnologia, que usa só uma semana do mês todo e as outras 3 semanas ela está sublocando na nossa rede para outros clientes. Porque então isso vira diferente. As empresas que estão voltando e que tem aquela exigência de, olha, você colaborador, você precisa estar 3 vezes por semana no escritório. Ela impõe uma coisa, né? Que um desses dias seja segunda ou sexta. Exatamente. Para a questão do final de semana, você disse? Não, porque senão as pessoas vão escolher de terça, quarta e quinta. E aí você tem um pico e eventualmente uma falta de espaço na terça, na quarta e na quinta. Verdade. Alta ocupação. E na segunda e na sexta a ocupação é baixíssima. Exato, é verdade. E pode ser reutilizada de alguma forma, exato. A gente tem alguns clientes, a Loft... pode dar 50% de desconto pro cara que usar, principalmente na sexta. Acho que segunda-feira, acho que já... Isso impacta até a sociedade, o próprio trânsito de São Paulo, tudo isso a gente vê a diferença. São escolhas da... a gente fala que a quinta-feira é a nossa antiga... antiga sexta, né? Antiga sexta. É verdade, é verdade. E, Rafael, para a gente terminar, eu sei que a gente já bateu o nosso tempo aqui combinado, só falar de futuro, assim, como consultoria estratégica e oportunidades que você vê para os seus clientes, mas também, obviamente, você está vendo para a Deloitte. Como você imagina que é o futuro? E aqui não tem como eu não trazer até AI também, assim, sim, vocês estão consultoria, de espaço de trabalho mesmo, assim, olhando que a AI está mudando tudo, a tendência da Deloitte, como você falou, não é questão de dobrar de colaboradores, mas será que contratar pessoas mais estrategicamente vai diminuir a força de trabalho ou não? E como que o Real Estate vai apoiar nos próximos, agora vamos tentar imaginar aqui 10 anos? Eu acho que é um processo de evolução contínua, né? Acho que a gente, e nunca deixou de ser, né? Eu acho que a gente acelerou bastante essa evolução por causa da pandemia, né? Tendo a pandemia como um gatilho,
né, que por um lado você teve, né, uma situação bastante delicada, né, de segurança, geral para a população, né, mas você teve um desenvolvimento e uma obrigatória, o mercado ele foi obrigado a se desenvolver muito rápido. Então, eu acho que esse desenvolvimento continua, né, de uma forma contínua, a busca por inovação, por tecnologia, enfim, né, e você tem uma busca também, na minha opinião, bastante interessante, densa, e uma discussão bastante densa nessa questão de como você monitorar, né, e tomar decisões estratégicas coerentes para o seu portfólio imobiliário, né? Porque alguns modelos foram sim estabelecidos, mas ainda existe uma falta de informação, ou pelo menos de conhecimento, né, de fato como as empresas estão tendo, como elas estão monitorando produtividade, ida dos colaboradores aos escritórios, enfim, né, qual esse impacto versus ao que eles tinham anteriormente de trabalho fixo. Existe ainda uma dúvida com relação a estou sendo produtivo, eu estou ocupando quantos por cento do meu espaço, eu preciso ter aquele escritório de X mil metros quadrados, eu não posso ter de Y metros quadrados. Essas questões todas, apesar de estarem altamente, né, estarem no circuito das discussões, elas ainda não têm respostas muito firmes. Né? Eu acho que à medida que a gente for tendo dado e o monitoramento desses espaços com relação a como essas pessoas estão ocupando, se de fato com as mudanças de workplace, com as mudanças arquitetônicas que muitas das empresas estão implementando, se os colaboradores de fato estão voltando para aquele ambiente e estão, você está restabelecendo ali os propósitos daquele espaço, quando não se tiver certeza, né, desses movimentos, eu acho que essa busca ainda por essas respostas elas vão continuar bastante intensas e necessárias, inclusive, né? Porque o pior não é você tomar uma decisão, né, o pior é você tomar uma decisão que de fato não reflita aquele futuro, né? Perfeito. E você se encontrar numa situação amanhã de ter tomado uma decisão, isso tem impactado o seu negócio. Perfeito, perfeito. E eu acho que aí está a importância, eu acho, de conteúdos e você compartilhando com gente de conhecimento, conteúdo novo convida, mas também na Fornet. Então acho que convido todo mundo aí a seguir o Rafael no LinkedIn, né? Onde que é o melhor lugar para te encontrar? Eu acho que o LinkedIn é um canal legal. E a Cornet a gente encontra na... Também tem o Chapter Brasil Cornet Global, que é um canal, sigam a gente lá no LinkedIn, a gente está com uma frequência grande, atualizando sobre os eventos, sobre a agenda dos novos eventos, enfim, sobre iniciativas, né? A gente está constantemente atualizando nossos canais lá para manter as pessoas atualizadas. Não, maravilha, porque esses conteúdos eu acho que ajuda, né, todo profissional aí a estar melhor adaptado para esse futuro que o Rafael trouxe aqui. E a gente aqui da UBA também está sempre à disposição para ajudar nessa estratégia de uma forma nova de pensar em escritório, uma forma nova de contratar escritórios, muito mais flexível, centralizado e eficiente. Pessoal, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Mais um UBA Convida. A gente se vê na próxima. Obrigado. Obrigadão.